O versículo 10 do Salmo 51 apresenta dois pedidos de oração que apenas uma pessoa cheia da graça de Deus seria capaz de fazer e mudar a sua vida completamente. A graça e a paz, pessoal, aqui é o pastor Wenderson, você está no Teologia em Tela e hoje eu gostaria de te mostrar a partir do versículo 10 do Salmo 51 o poder transformador que existe na palavra de Deus quando você faz uma oração verdadeiramente genuína e cheia do Espírito Santo. Quando você ora a oração que o Espírito Santo coloca no seu coração, essa oração é diferenciada. E antes de continuarmos aqui no vídeo, eu quero que você se inscreva aí no canal para não perder nenhum conteúdo. Hoje estamos falando sobre os Salmos. Aqui neste canal você sempre terá na tela do seu celular, do seu tablet ou do seu computador, através dos vídeos, uma boa meditação da palavra de Deus para o seu coração. Não esqueça de deixar o sininho das notificações ativado para você sempre receber conteúdo novo de qualidade teológica. O Salmo 51 é muito interessante, remonta à oração do rei Davi quando ele estava arrependido de um pecado que ele tinha caído. Depois você pode ler todo o Salmo 51, mas neste vídeo a gente vai se ater ao versículo 10. O versículo 10 é muito interessante. Para que você entenda exatamente aquilo que eu quero transmitir nessa mensagem, eu quero te lembrar de duas coisas. Primeira, que aqui nós temos um rei escrevendo este salmo, o rei Davi. Segundo, ele está numa situação de arrependimento por ter pecado contra Deus. Então agora ele está buscando da parte do Senhor o perdão e um renovo para a sua vida espiritual. Com isso, eu quero mostrar para você que mesmo um rei, mesmo uma pessoa que se sinta altamente poderosa, ele também precisa de se arrepender e precisa reconhecer a graça de Deus. E segundo, sempre há lugar para o perdão de Deus, sempre há lugar para que Deus possa renovar-nos e nos trazer de volta a sua palavra e a sua presença. Orações poderosas são aquelas orações geradas em corações verdadeiramente arrependidos. Não adianta ser um rei poderoso para fazer uma oração poderosa. Você precisa ter um coração humilde, um coração quebrantado. Este mesmo salmo ensina a respeito disso. Quer ser respondido por Deus? Apresente-se diante dele como alguém que realmente precisa dele. Reconhece que tem a necessidade do seu rei, do seu abençoador, que é maior do que você, que é o seu Deus. Vá até ele com o coração quebrantado. Outro ponto que eu quero destacar é que o rei Davi é conhecido por viver o tempo da graça mesmo estando na época da lei, né? Mesmo naquele período onde a lei ainda vigorava, Davi ele foi abençoado com a graça de Deus. Em muitos momentos, o Davi, segundo a lei, poderia ter sido morto, porém por causa do amor de Deus, da graça de Deus que alcançou a vida dele, por causa desse entendimento que ele tinha, que o próprio Jesus revela no Novo Testamento, ele foi poupado por Deus, ele foi abençoado por Deus, a fim de que ele pudesse exercer o seu ministério. Hoje nós estamos no tempo da graça de fato, por assim dizer, porque Jesus, ele já morreu em nosso lugar, ele já pagou o preço do nosso pecado. Então a oração por meio daquilo que Jesus já fez por nós é muito mais acessível se comparado à época de Davi. Então hoje você pode orar com firmeza e com segurança de que Deus vai te responder, vai te ouvir por causa do sangue de Jesus que foi vertido em seu lugar. Então, presta atenção no que o versículo diz. O versículo diz assim, versículo 10 do Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Foi esta a oração do rei Davi neste salmo. Olha como é diferente a oração de alguém que está com o coração quebrantado. Um outro rei qualquer que não estivesse com seu coração quebrantado, talvez o próprio Davi em algum outro momento da sua vida poderia ter orado: Senhor, derrote os meus inimigos. Senhor, mate aqueles que me perseguem.
Senhor, faça com que os idólatras caiam por terra, sejam desbaratados, sejam consumidos, sejam destruídos. Senhor, faça com que o meu reino prospere, traga ouro, traga riqueza de outras nações. Senhor, faça um milagre na minha vida e me livra desta doença. Você percebe? Talvez em outro momento da vida dele ele teria feito uma oração assim. Não que essas orações sejam ilegítimas. É possível você fazer orações de petições a Deus. A própria Bíblia diz que nós devemos fazer conhecidos diante de Deus as nossas petições. Porém, o coração quebrantado, ele reconhece a necessidade interna de mudar-se a si mesmo, de mudar o seu próprio caráter. Na primeira parte da oração deste versículo especificamente, Davi, ele clama a Deus, porque ele diz, ó Deus. Essa expressão dá a ideia de que só Deus poderia resolver aquele problema para o qual ele estava apresentando uma solução. Por mais que seja difícil, a derrota de inimigos, a conquista de riquezas e até mesmo a cura de enfermidade é possível ser alcançadas com a inteligência humana, com estratégia e etc. Porém, quando ele faz a oração dizendo, ó Deus, ele está clamando por algo que ele tem ciência que se Deus não fizer, ele não vai conseguir fazer. Quando você chega num limite de entender que só Deus pode te ajudar em determinado momento da sua vida, é aí que você vai demonstrar a sua fé e a sua total dependência dele. Coisas que você pode fazer não vão glorificar a Deus. Você vai agradecê-lo por ter te dado sabedoria, de ter te dado graça, de ter ajudado a fazer alguma coisa. Mas quando Deus entra fazendo algo impossível a você mesmo, algo impossível aos seus próprios olhos, então você vai saber ser grato ao Senhor, reconhecê-lo por meio da sua fé. Foi isso que Davi fez, porque o pedido que ele colocou diante de Deus foi: cria em mim, ó Deus, um coração novo. Você já percebeu a profundidade destas palavras? Quando nós pedimos para Deus criar, nesse sentido aqui, é criar do nada. E nós sabemos que só Deus tem esse poder. É como se Davi estivesse dizendo: Senhor, na verdade, eu nunca tive um coração puro. Eu sempre tive um coração pecador, eu sempre tive um coração vacilante. Eu reconheço agora que eu sempre falhei. Não foi por causa desse pecado, mas já antes mesmo, desde a época da minha mãe ter me concebido, eu já vim todo nascido na iniquidade, todo nascido em pecado. Eu preciso que o Senhor crie em mim um coração puro. Davi está literalmente pedindo para Deus trocar o coração que ele tem. E ele sabe que isso só Deus pode fazer. E de fato Deus faz isso conosco também em Cristo. Lá no Novo Testamento nós temos o famoso versículo de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E assim, Davi, reconhecendo esse poder de Deus, faz uma oração que só alguém que reconhece a graça de Deus na sua vida consegue fazer. Pede um coração novo, um caráter novo, uma vida nova, transformada, cheia do Espírito Santo, para que daquele ponto em diante da vida dele, ele pudesse viver uma vida que glorificasse o nome de Deus. Hoje, muitas vezes, as pessoas não querem ser confrontadas nos seus desvios de caráter. Pensam que não precisam de transformação e que, de alguma maneira, elas já são boas e não precisam de se arrepender. O próprio rei Davi, homem tremendamente usado por Deus, inclusive tem no seu histórico a derrota de um gigante que fez dele alguém reconhecidamente ungido do Senhor. Mesmo esse homem, ele reconheceu que precisava de um coração completamente novo. Nós também precisamos nos autoavaliar no sentido de entender se precisamos ou não de um coração totalmente novo. Arrependa-se constantemente, ore todos os dias, busque no seu devocional que Deus construa em você um novo caráter, uma nova vida, um novo coração. E assim experimente ter as suas orações respondidas de maneira plena. O segundo pedido que o rei Davi faz é: renova dentro de mim um espírito inabalável. As circunstâncias da vida acabaram abalando o espírito de Davi. As circunstâncias pelas quais ele passou acabou deixando ele desmoralizado, fez com que o rei Davi começasse
começasse a se sentir fraco. E agora ele percebe que ele precisa de um renovo também no seu espírito, naquele desejo de viver, de vencer as suas lutas, de vencer as suas guerras, de enfrentar os seus problemas e de conseguir dar a volta por cima. O rei Davi orou ao Senhor pedindo: me dê novamente aquele espírito inabalável. Eu imagino que talvez ele se lembre dos dias da mocidade dele, quando ele desafiou o gigante de uma maneira tão impetuosa, tão corajosa, quando ele enfrentou os seus irmãos que o criticavam por aquela atitude. Ele não perdeu o vigor naquele tempo, mas agora ele sente que o espírito dele está comprometido, está triste, está abalado, está abatido. Ele não quer continuar debaixo dessa opressão, dessa dificuldade, dessa luta, dessa dor. Então, ao orar com o coração quebrantado e arrependido, ele se lembra de pedir: Senhor, cria em mim um espírito inabalável. Quantos de nós estamos precisando hoje receber esse espírito inabalável que só o Senhor Deus pode nos dar? Quantos de nós hoje precisamos dizer: Senhor, renova em mim aquela coragem, aquela força, aquele vigor para lutar, para vencer e para continuar? Eu reconheço que muitas vezes não é fácil, mas agora é momento de lembrar que estamos no tempo da graça. E no tempo da graça, ao reconhecer por fé que o Senhor Jesus está à nossa frente, morreu no nosso lugar, se entregou ao nosso favor, então nós recebemos ousadia, fé e confiança para entrar na presença de Deus e saber que Ele vai atender a nossa oração e vai cumprir com todos os seus planos nas nossas vidas. Quero te convidar a fortalecer a sua fé e confiar que o Senhor Deus, Ele está no controle de tudo e Ele vai te ajudar. Faça o seguinte: assim como o rei Davi se posicionou diante de Deus com o coração quebrantado, vivendo a graça mesmo na época da lei, faça isso também. Você está na época da graça, reconheça a graça de Deus sobre a sua vida e saiba que Ele está contigo para te perdoar, para criar em você um coração novo. Se arrependa verdadeiramente e diz: Senhor, coração bom eu nunca tive. Cria em mim um coração puro agora. Cria em mim um coração reto, um coração puro. Deus vai atender a sua oração, vai renovar o seu espírito e torná-lo novamente inabalável. Para que você possa continuar recebendo meditações como essa, não deixe de se inscrever aí no canal. Deixa o sininho da notificação ativado para que o Espírito de Deus possa te edificar através do nosso canal aqui do Teologia em Tela. Obrigado por ter me acompanhado até aqui. Logo, logo a gente vai postar mais vídeos sobre Salmos. Que a bênção do Senhor Deus esteja sobre a sua vida e até o nosso próximo vídeo.